pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar sobre o livro Pátria, de Fernando Aramburu, da editora Intrínseca. O Pátria chegou na caixa 0010 do Intrínseco, e sim, eu estou muito atrasado com as minhas resenhas, mas logo a gente resolve isso, tá bom? E eu vou deixar aqui o card pra você assistir essa caixinha 010, tá? Confere lá como é que foi receber essa caixinha. Mas vamos lá. O livro Pátria, de Fernando Aramburu, é um clássico e eu não sei nem por onde começar. Porque ele é muito bom, ele é muito rico, ele é muito lindo, apesar de triste. Mas é um livro muito bom, uma literatura muito boa de se ler. Não é à toa que ele recebeu vários prêmios. O autor, Fernando Aramburu, ele conseguiu escrever uma bela história de capítulos muito tristes deste país chamado Basco. Então esse livro aqui é muito bom. E aí, para você não perder nada dele, eu vou colocar aqui na descrição a sinopse real que chegou pra gente na revista. Então eu vou digitar, porque a forma como está escrito ali é muito bom e eu tenho medo de perder alguma essência do livro. Eu tenho medo do vídeo perder a riqueza desse livro em alguma coisa que eu vou deixar de falar. E se você quiser, leia aqui a sinopse desse livro, tá bom? Pátria, ele vai se passar em vários momentos, mas ele vai contar a história de duas amigas, de Bittori e Miriam. E elas eram muito amigas, mas essa amizade ela vai se perder aí no meio do caminho. E aí quando o livro for começar, pelo que parece historicamente, ele vai se passar em 2011. É quando o grupo terrorista ETA vai anunciar o término das suas ações nesse País Basco. Esse País Basco ele fica na fronteira da França e a Espanha. O que acontece é que eles foram colonizados, enfim, existe toda uma história aí por detrás. Eu vou colocar também vídeos aqui que falam um pouquinho sobre a história do País Basco, o que foi esse ETA também, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Vou deixar aqui vídeos que expliquem muito melhor a questão desse país, principalmente o País Basco e também o ETA. O que acontece é que esse país, para não perder as suas raízes e a sua identidade, eles vão criar ali uma ideologia nacionalista. Essa ideologia, ela vai ser muito mais forte desse pessoal que é a favor do ETA. Só que o ETA é uma organização terrorista. É uma organização terrorista que atuou por 5 décadas neste País Basco. Bom, e aqui vai alguns dados do ETA, que ele causou nesse período de 50 anos, né, desde 1959 a 2018. Em números, o ETA matou 854 pessoas, fez cerca de 3.600 atentados, cerca de 10.000 pessoas foram extorquidas por meio do imposto revolucionário, o que foi que aconteceu com o Chato. E aí, em 1980 é o ano mais sangrento, 92 assassinatos, 1 a cada 4 dias. Gente, isso é muita coisa. Até o presidente do governo espanhol, o militar Luis Carrero Blanco, morreu assassinado com explosivos colocados dentro do seu carro em Madrid, no dia 28 de dezembro de 1973. E é sobre isso que o livro vai falar. Ele vai relatar essa história usando essas duas famílias, a família de Miriam e a família de Bittori. O livro vai se passar nas 3 décadas finais do ETA. O livro também não vai ter uma ordem cronológica. Ora ele vai se passar no passado e ora ele vai se passar no presente. Mas ele vai contemplar sim esses 30 anos finais do ETA, contando como nasceu a amizade entre Miriam e Bittori, e também como elas desenvolveram a sua família. Inicialmente elas queriam ser freiras, mas elas vão conhecer 2 rapazes que vai fazer com que elas mudem de ideia, e aí elas vão se casar, formar família, enfim. E aí a história vai contar a história destes 9 personagens que nós vamos ter aqui. 9 personagens por quê? Mary, seu esposo, e seus 2 filhos, Chato e Bittori, e os seus 3 filhos. É a história deles que o livro vai contar. E aí, às vezes a gente vai ter o autor falando, né, o narrador falando sobre a história, e às vezes eles vão falar também em primeira pessoa. E aí a gente vai acabar recebendo a visão deles sobre tudo que está acontecendo. E agora começou a chover. É uma marca muito característica deste livro, porque
as coisas que vão acontecer aqui quando elas estão densas, o clima é sempre de chuva. Então você vai ver muito, quando as coisas começarem a ficar densas no livro, vai chover. O livro já vai começar falando sobre o assassinato de Tichatto. Tichatto é o marido da Bitiori. Isso não é nenhum spoiler, tá? Isso já tá na sinopse mesmo. Ele acaba falecendo por conta deste ETA, por conta dessa organização terrorista que existe ali no país de Basco. Aí você vai ver também durante o livro como é que isso começou, como esse terrorismo que esse ETA fazia, um terrorismo com as pessoas que possuíam uma certa renda. O Tichatto, ele era o dono de uma empresa e aí eles cobravam impostos dessas pessoas para gerar recursos para essa organização, e aí você vai ver que Tichatto foi uma vítima disso. Isso é o que vai causar a rachadura na amizade entre Merrin e Bitiori. Por quê? Bitiori, lógico, vai ser a vítima dessa história, e Merrin, o que acontece é que provavelmente um dos seus filhos ele está ligado ao ETA. E aí quando acontecer a morte do Tichatto, o que vai acontecer? A Bitiori vai sair da vila onde ela mora, né, dessa vila, e ela vai cortar para sempre as relações. E a história vai contar tudo o que aconteceu até chegar nesse ponto, né, de como elas se conheceram, como eles se conheceram, como era a amizade deles, como eram os filhos dele, quais são as características dos filhos. E aí você vai ver essa rachadura. Essa família nunca mais vai ser a mesma. Porque vai ter um assassinato aí, óbvio, né, por causa do Tichatto que morreu. Que chato. Bom, devido a esse fato, elas vão se separar, porque Merrin é totalmente a favor do filho. Então, as atrocidades que o filho vai fazer em nome dessa liberdade pro País Basco, ela vai ficar totalmente do lado do filho dela, mesmo que ele esteja errado. Então é quando eles vão se dividir, vai passar muito tempo. E aí, como eu disse, a história vai começar quando o ETA faz esse cessar-fogo, que vai encerrar suas atividades. E aí Bitiori vai voltar para a vila dela em busca de perdão e respostas, né? Porque ela percebe também que ela também não vai durar muito tempo. E aí ela quer resolver esse passado dela, e o livro vai falar sobre isso. E aí vai ter outras histórias no livro também, desses personagens que nós vamos ter. Você vai ver também as histórias dos filhos, as suas escolhas, o que acarretaram as suas escolhas durante a vida, e principalmente como o ETA vai mudar a vida deles pra sempre. É muito bom ver essa construção dos personagens que o Fernando Aramburu fez aqui. Falando um pouquinho dos filhos de Merrin, a Merrin vai ter 3 filhos, né? Esse que é o problema da família, ela vai ter também um filho caçula e uma filha. Essa filha dela também é um personagem muito marcante, que você vai chorar. E ela também vai ser essa ponte pra tentar refazer essa amizade que foi destruída. E aí é muito, muito incrível. Eu queria falar também sobre o filho caçula dela. O filho caçula dela, totalmente diferente do outro filho mais velho, que é bem louco, e está envolvido com o ETA, ele é totalmente diferente. E aí a gente vai perceber que ele é totalmente diferente também porque ele também é gay e ele precisa lidar com isso. E ele foge também da família por conta desse irmão ser bem louco e estar envolvido com o ETA. Então ele sai, vai pra longe da família e vai reconstruir a sua vida com o seu namorado. Esse é um dos pontos do livro também que chama muito a atenção. E aí, numa narrativa muito linda, o livro é muito bom. Apesar de eu tive algumas complicações com o livro. Por quê? Porque às vezes ali você vai ter algumas palavras bascas, né? Você vai ter algumas palavras ali que durante o livro você vai se habituando com o contexto que ela quer dizer. E aí tanto é que no final do livro a gente vai ter, ó, um glossário falando dessas palavras, né? Essas palavras aqui, o que elas significam. Isso pra mim, durante o livro, foi muito ruim. Seria melhor que tivesse colocado no rodapé, embaixo da página. Por quê? Às vezes tinha uma palavra que eu não entendi o contexto, eu tinha que abrir o glossário pra poder ver o que significava aquela palavra. Então essa foi uma das minhas experiências ruins com o livro. Na hora que você engata a leitura e vai, tem essa pausa drástica e eu tinha que voltar e ver o que significava aquela palavra. Então essa parte do livro foi muito ruim pra mim. Uma outra coisa também, o Fernando Aramburu, apesar de fazer capítulos muito curtos, nós vamos ter aqui, quantos capítulos mesmo? Muito capítulo. Eu lembro que eu fiquei assim, abismado de tanto capítulo que tinha.
nós vamos ter 125 capítulos nesse livro. É bem curtinho, mas às vezes ele é tão detalhista e aí você perde muito tempo nos detalhes que ele vai te dar. E eu achei a escrita dele um pouquinho difícil de assimilar. Apesar disso, o livro é muito, muito bom. Valeu a pena eu insistir em tentar ler. Quando chegou nos 10 últimos capítulos, gente, cada capítulo eu chorava. De uma forma diferente, por conta dessas nuances desses personagens, das coisas que vão acontecer com eles, das mudanças que eles vão sofrer. E foi muito incrível. Eu me emocionei de verdade. Teve um momento que eu tive que parar para poder chorar, porque é muito lindo. Porque essa história vai falar muito sobre perdão. Tem até uma frase que tá até no cartão aqui, tá escrito assim: pedir perdão exige mais coragem do que disparar uma arma. Aí você vai ver a Victoria e essa amizade entre Meryn, que elas vão tentar reconstruir isso de alguma forma. E aí como isso se dá é muito, muito lindo. E aí nesse contexto, não só elas vão tentar reestruturar a vida depois de tudo que aconteceu, mas também os seus filhos. Então é muito, muito lindo ver isso. E realmente é muito fantástico como o Fernando contou essa história e ficou muito, muito lindo. Bom, eu deixo com vocês Pátria, de Fernando Aramburu. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de falar o que você achou do livro. E se você já leu, me fala um pouquinho aqui da sua perspectiva, como é que foi ler esse livro. Como esse livro é incrível e ele é muito, muito, muito bom. Vale a pena cada página. Então eu deixo com vocês Pátria, de Fernando Aramburu, da editora Intrínseca. Eu espero você numa próxima. Um abraço e até mais.